Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Sou Daniel Pacheco, meu amigo Thiago Seder, e estamos aqui hoje para falar de um assunto extremamente importante e que causa muitas dúvidas. Divórcio do empresário, empresária. Como é que fica? Como é que se procede a partilha de bens, no caso que envolva empresa, no patrimônio comum da família? Como é que é feita a apuração do valor? Entra na partilha, não entra a empresa? A esposa ou o esposo que não é sócio na empresa, ele vai ingressar no quadro de sócios da empresa na hora do divórcio? São várias as perguntas e nós vamos tentar atacar todas elas aqui em seguidinho. Fica conosco aqui. Então, Thiago, vídeo importante. Muita gente com essas dúvidas, a gente atende recorrentemente aqui empresários, pessoas que têm empresa no acervo patrimonial. E nós resolvemos hoje fazer esse vídeo até por termos aqui uma ausência de conteúdo específico de qualidade no YouTube, principalmente para falar do divórcio que envolve empresa. A gente tem aqui a humilde pretensão de tentar fazer um dos melhores conteúdos sobre divórcio envolvendo empresas do YouTube. Espero que vocês gostem e deixe já a curtida aqui, inscreva-se no nosso canal, que isso é importante para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Mas, meu amigo, vamos lá. Casal, divorciado, ou em vésperas de divorciar, e o marido, normalmente o marido, a gente vai deixar isso consignado aqui, que o exemplo vai ser do marido como sendo empresário, justamente isso, ele tem uma empresa, ele é sócio de uma empresa, e aí surge aquela dúvida, né, Thiago? Tá, mas e aí? Como é que fica a empresa agora? Ele vai ter que fechar a empresa? Ele vai ter que. A esposa vai entrar para a sociedade? Como é que funciona na prática? Queria que tu abordasse inicialmente ali as diferenças, o que tem que se levar em conta. Chegou o caso para o nosso colega advogado, inclusive, que está nos ouvindo, ou o esposo, a esposa do empresário, para ele já ter essa noção do que é importante analisar para ver se ele tem direito à partilha das cotas ou do patrimônio da empresa ou não. Então, faz esse destaque para nós aí, Thiago. Legal, então vamos começar abordando esse tema e eu vou traçar aqui um panorama geral e tu vai dando tuas Claro, pinceladas quando vamos for juntos sentindo aqui. necessidade. Mas a primeira questão qual é? A empresa vai entrar na partilha ou não vai entrar? Em primeiro lugar, qual é a empresa? Qual é o tipo societário? É uma MEI? É uma SA de capital aberto? É uma limitada? É uma EIRELI, que hoje em dia é a SLU, né? Sociedade Limitada Unipessoal. Primeira coisa é a gente saber identificar o tipo societário. Segunda questão, qual é o regime de bens do casal? É o regime da separação de bens, por exemplo? Aí a discussão já se torna mais simples. Se é o da separação Uhum. de bens, aquele cônjuge que está se divorciando do cônjuge empresário não vai ter direito a nada. Separação de bens, cada um mantém o seu acervo patrimonial particular, né? Então, qual é o regime de bens? Qual é o tipo da empresa? Esses são os dois primeiros fatores que a gente vai ter que analisar para estabelecer se a empresa entra na partilha, o que entra na partilha, entram os bens da empresa ou entram as cotas sociais do divorciando empresário, sócio daquela pessoa jurídica. Então, a partir desses dois fatores que a gente começa a estabelecer ali as bases para esse tipo de definição, né? Posso avançar? Quer comentar algo? Não, não, é interessante, então, deixar isso bem claro. Antes de qualquer coisa, então, o pessoal que está nos assistindo, eles já podem ter uma noção assim. A empresa do meu marido, da minha esposa, eu tenho direito a ela no divórcio? Bom, então vai depender de pelo menos dois fatores que tu me Dois, colocou. dois fatores iniciais. E eu vou introduzir um terceiro que eu acho que tu já ia colocar, mas só para completar a tríade aqui dos Vai. fatores. Primeiro, qual é a natureza jurídica dessa empresa? Ela é uma ME, uma MEI, uma EIRELI, que agora é SLU, uma sociedade de capital fechado, Uma SA, uma uma SA limitada. ou uma limitada de forma geral. Segundo, você é casado? Formalmente casado? Uma união estável? Boa Se questão. sim, Boa questão. se é uma união estável, ela iniciou, e agora vem o terceiro elemento, antes ou depois da constituição da empresa, né? Seja o casamento ou a união estável,
Foi feito um contrato de união estável? Exatamente. Não foi feito? Não foi feito nada, então... Lembrando, né, Dani, entre parênteses, que a união estável, ela se caracteriza no mundo jurídico, mesmo que não tenha nenhum documento formalizando ela. Perfeito, é uma situação de fato, né, Thiago? Exato. E aí entra o grande parâmetro. Qual é o regime de bens desse casal? Então, em linhas gerais, como tu bem falou, comunhão parcial de bens é aquilo que comunica tudo durante o casamento. Tudo, à exceção de algumas coisas. Então, a empresa foi constituída já durante o casamento ou já era empresa particular do sócio antes de casar? Então, acho que esses são os 3 grandes pilares que nós temos que se atentar para analisar um caso que envolve partilha, ou melhor, um caso que tenha divórcio que envolva uma empresa como ativo do casal. Sim, né? com certeza. E aí, depois disso, feita essa análise, o que a gente vai na prática observar, Thiago? Aí as diferenças societárias, que é importante. Então, assim, em relação aos regimes de bens, vai valer a regra do regime como se a empresa equivalesse a um bem qualquer, né? Então, no regime da comunhão parcial, que é o mais comum, né, que é o regime legal, é anterior, não entra. É posterior ao casamento, entra. Em linhas gerais, né? Vamos trabalhar com esse regime por ser o mais comum, né? Beleza. Aí, depois a gente até tem outra questão para trazer à tona, a gente pode comentar mais além, que é o seguinte, a empresa é anterior, mas durante o casamento ela sofreu uma valorização. E aí essa valorização vai entrar, que a valorização veio dentro do casamento, embora a empresa fosse anterior, né? E os dividendos, os lucros dessa empresa, lucros obtidos dentro do casamento, eles entram na partilha ou não? Isso a gente pode falar depois. Mas vamos lá, então, fazendo assim um panorama geral sobre os tipos de empresas, né? A gente tem a MEI, microempreendedor individual, e a gente tem o empresário individual. Vamos começar por esses 2 tipos. Neles, o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o patrimônio da pessoa física. É uma famosa empresa de um homem só, né? Então, ele não tem sócios, e nesses 2 tipos, o patrimônio se confunde. O patrimônio da pessoa física é o mesmo do patrimônio da pessoa jurídica, de forma tal que, em caso de divórcio, o cônjuge, que não é o empresário, ele vai acabar tendo direito à meação relativamente aos bens daquela empresa. Por quê? Porque os bens se confundem com os bens do próprio sócio, do único sócio. Diferentemente, acontece em outro tipo societário que também é de um sócio só, mas que ele tem algumas características diferentes, que é a antiga Eireli, hoje SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, que mantém a diferenciação entre o patrimônio da pessoa física, do sócio, e o patrimônio da pessoa jurídica, como se fosse uma empresa limitada, porém com um único sócio, né? Essa é uma analogia que a gente pode fazer. Sociedade limitada unipessoal. É uma limitada de uma única pessoa. O patrimônio da empresa e o patrimônio da pessoa física, na SLU, não se confundem. Então, o divorciando, aquele cônjuge que está se divorciando do outro cônjuge que tem uma SLU, não faz jus a os bens da empresa. A metade, a meação dos bens da empresa. Mas sim a metade das cotas do empresário. Perfeito. Então tem que ser avaliadas as cotas, a quanto vale, ou melhor, quanto vale as cotas societárias do empresário, né? É feita uma avaliação por critérios contábeis e mercadológicos, e o valor atribuído às cotas, que não tem nada a ver com o valor dos bens da empresa, o valor das cotas, ele é avaliado, é apurado e ele é partilhado na SLU, né? Aí nós vamos ter depois aquelas sociedades que passam a ter uma pluralidade de sócios, né? Por exemplo, a limitada, tradicional, como a gente conhece. As SAs, tem outros tipos societários que são mais raros, eu acho que não vale a pena a gente adentrar, né? Sociedade por conta de participação, etc., que são mais difíceis de a gente ver no dia a dia. Mas a limitada, a SA, e aí tem a SA de capital fechado e a SA de capital aberto. São aquelas sociedades com mais de um sócio, né? Na limitada, mesmo esquema da SLU. Só a avaliação das cotas e partilha sobre as cotas. Nada a ver com os bens de titularidade da empresa. Tem que avaliar as cotas do cônjuge empresário e sobre aquelas cotas o outro cônjuge vai ter direito à meação, né? Só que, obviamente, o procedimento é um pouco mais complexo porque são empresas, via de regra, maiores, com faturamento maior, com mais bens, com mais com sócios. Não tem um único sócio, tem uma pluralidade de sócios, pelo menos 2. Então esse procedimento de avaliação vai ser um pouco mais complexo.
mas tem que ser avaliadas as cotas e o outro cônjuge vai ter direito a metade das cotas do cônjuge sócio dessa empresa. Na SA de capital fechado, o procedimento é muito semelhante ao da limitada. Avaliação das cotas e partilha das cotas. Na SA de capital aberto, que são aquelas empresas que têm o capital negociado, as ações negociadas na bolsa, a gente pode fazer uma analogia com um investimento. Né? Então eu tenho, vamos lá, tenho 2 milhões de reais segundo em ações da Petrobras. Tá? 2 milhões, sempre lembrando, né? Esse valor que eu vou atribuir às ações tem que ser o valor na data da separação de fato. Né? Naquela data em que houve a ruptura do relacionamento conjugal, da convivência conjugal. Né? Qual era o valor em ações que o cônjuge tinha naquela empresa naquele dia? 2 milhões. Beleza, então este é o valor que vai ter que ser partilhado, né, com o cônjuge. Em linhas gerais é mais ou menos por aí. Né? Não sei se eu deixei passar alguma coisa. Não, é isso aí, Thiago. Assim, então, basicamente, eu acho que o procedimento... Agora a gente pode adentrar um pouco mais a fundo nos procedimentos. Né? Então, a gente já falou aqui. Você tem que analisar qual é o regime de bens. Então, a gente está trabalhando aqui no caso... Óbvio, se for um regime da comunhão universal, entra tudo. Não há discussão se a empresa é bem comum ou não, porque ela vai ser. Se é anterior ou posterior, Exato, não importa. Não faz diferença. No regime da separação de bens, também a dificuldade não existe, porque o sócio vai ser o titular da empresa e não vai comunicar com o patrimônio do casal. Tá? Porque não existe patrimônio comum. Existe patrimônio do cônjuge A e cônjuge B. No caso da comunhão parcial de bens, aí sim nós temos que ter esse cuidado se a empresa foi constituída antes do casamento ou durante o casamento. E eu quero fazer uma ressalva aqui, Thiago, porque a jurisprudência ela teve essa divergência por um bom tempo e o STJ já falou que não. Em que sentido? Nós temos lá o cônjuge que já tinha a empresa antes do casamento, casou, e a empresa, durante o casamento, ela valorizou, triplicou, quadruplicou o valor de mercado dela. A empresa teve um exponencial crescimento. Nós tínhamos até pouco tempo, ainda temos quem defenda isso, Thiago, que essa valorização do valor de mercado da empresa, das cotas sociais da empresa, que toca ao cônjuge, ela seria em decorrência, ainda que do esforço comum do casal, como se entende. Ainda que de forma indireta. Indireta, que seria essa valorização em decorrência do esforço empreendido pela esposa ou pelo marido. Do auxílio, né? Ainda que indireto, que o cônjuge que não é sócio. O STJ já falou que não. Isso aí decorre de um mero fenômeno econômico. Tá? E eu concordo particularmente com a decisão do STJ. Porque, vamos lá, pessoal, a empresa ela é um organismo próprio, um organismo vivo. Ela depende de uma série de fatores para que ela tenha sucesso econômico e financeiro. Não depende exclusivamente do esforço daquele sócio. Até porque quando a gente fala em sócio, nós estamos discutindo isso, Thiago, normalmente numa empresa que tenha pluralidade de sócios, como tu falou. Tem ali mais de um sócio. Então, assim, como é que eu posso dizer que eu tenho um sócio casado e um solteiro? A empresa valorizou. Valorizou, então a esposa do casado tem direito porque ela indiretamente contribui com isso. Ué, mas então o sócio que é solteiro deve para a esposa do outro? Sim. Não faz sentido essa tese. Sabe que eu tenho até outra forma de enxergar, e eu concordo com esse posicionamento. Vamos supor que fosse um imóvel, por exemplo. Esse bem, essa empresa, vamos supor que fosse um imóvel anterior. E em razão do mercado, das variáveis do mercado imobiliário, esse imóvel hoje, dia da separação fática, vale 2 vezes mais do que valia antes. Perfeito. Nem por isso eu vou ter que partilhar a valorização. Foi questão mercadológica, um fenômeno econômico. Exatamente. E é um bem exclusivo, um bem particular, anterior ao casamento. Então não hoje o STJ já bateu o martelo. A valorização das cotas durante o período do casamento da união estável, elas não vão entrar em partilha, em discussão. Dani, a empresa valia 100 mil reais quando o cara era antes do casamento. Aí veio o casamento, 10 anos de casamento, chegou lá no 10º ano, divórcio. Neste momento a empresa vale 2 bilhões de reais. Não importa. Não importa. Segue sendo patrimônio particular. Sendo patrimônio do sócio, que já era titular. Diferente, Thiago, acontece e muito comum com aquele cônjuge que adquire novas cotas sociais durante o casamento. Sim. Então vamos lá, vou simplificar. O Thiago já é sócio de uma empresa com 35% do capital dessa empresa, uma empresa limitada. Qualquer ramo de atividade. Casou. Durante o casamento,
todos os dividendos que o Thiago recebia, todos os rendimentos que o Thiago recebia em decorrência da sociedade, ele reinvestia. Como? Adquirindo mais cotas. Por exemplo, teve um sócio que se retirou, o Thiago foi lá e cobriu a parte dele, comprou, adquiriu a parte dele, e agora o Thiago tem 55% do capital. Então essa diferença, esses 20% que o Thiago adquiriu, aí sim são cotas partilhadas. Por quê? Porque foi adquirido durante a constância do casamento com o esforço financeiro que decorre dos teus rendimentos. E por que que isso acontece, né, Thiago? Porque se o Thiago tivesse investido os rendimentos dele, os dividendos dele, a participação nos lucros da empresa, tivesse colocado isso em outro tipo de patrimônio, uma casa, um carro, ou outro tipo de investimento, nem que deixasse na caderneta de poupança esse dinheiro, isso seria um rendimento partilhado. Importantíssimo. Seria já um rendimento partilhado. Seja uma previdência, aí vem a discussão da previdência, né? Não vou nem adentrar. Não vamos entrar, na né? previdência. Mas vamos dizer que o Thiago tivesse reinvestido esse valor em ações de outra empresa, de capital aberto na bolsa. Essas ações seriam partilhadas. Dani, Então é evidente que as cotas da própria empresa, ainda que seja já a titularidade anterior ao casamento, mas que ele adquiriu durante a constância, sejam elas sim partilhadas, né, Thiago? e o que tu tá falando é importantíssimo, e isso tá dito lá nas regras do regime de bens da comunhão parcial. Perfeito. Né? O bem anterior não comunica. Ok. A valorização daquele bem anterior, como diz o STJ, um fenômeno econômico, não comunica. Seja a valorização das cotas societárias, seja a valorização do imóvel que o cara já tinha, não comunica. Mas os frutos comunicam. Os frutos são partilháveis. Claro. Os aluguéis recebidos do imóvel particular, o valor dos aluguéis é partilhável. O valor dos dividendos recebidos na empresa particular, na empresa anterior, são partilháveis. Comunicam, né? Se torna um patrimônio comum partilhável. Então, por essa mesma lógica também, corroborando Perfeito. essa questão, né? O cara comprou outras cotas com aqueles dividendos, vão partilhar as novas cotas. Exatamente. Thiago, uma coisa que eu acho que é importante a gente abordar aqui, claro, como é de praxe nossa, que a gente faz uma abordagem bem ampla do assunto, para depois ir aprofundando. Tem muita gente ainda que nos pergunta, que se dirige aos advogados e perguntando assim, doutor, a empresa do meu marido, a gente está se divorciando e tal, agora eu vou ter parte da empresa, isso? Como é que fica isso? Porque agora eu tenho parte dessa empresa. Essa dúvida é muito comum, né? Então eu já quero fulminar essa dúvida aqui desde Sim. logo, Thiago. E em hipótese alguma, vamos lá, vamos de novo. De regra. Porque no direito... Sim. Regra geral, absoluta praticamente, o cônjuge divorciando, que não é sócio titular da empresa, ele não vai adentrar ao quadro de sócio da empresa. Ele Não vai se tornar tem, sócio da empresa. Ele não tem parte, entre aspas, da empresa. O que ele tem direito, então, Thiago, daquele cônjuge construir uma empresa durante o casamento e que só ele é titular? Ele tem direito à apuração, a receber uma indenização referente à apuração do valor das cotas sociais que o Thiago, por exemplo, tem. Então vamos lá. O Thiago, de novo, no nosso exemplo aqui, o Thiago casado e constituiu uma empresa durante o casamento. 50% das cotas do Thiago, 50% das cotas do Daniel. O Thiago se divorcia. A esposa dele, equivocadamente, diz, então agora também vou ser sócio do Daniel. Então vão ser 33% para cada um. Isso é um pensamento, um silogismo totalmente falso. Não. Primeiro como é que eu, que não tenho nada a ver com a tua bagunça, vou ceder minhas cotas? Isso não existe, né? Não, e isso... Desculpa te interromper, complementando. Isso encontra fundamento lá no direito empresarial. Perfeito. Né? Onde vige o affexo societatis. Claro que não é muito a nossa praia aqui, né? No direito de família e sucessões. Fica a cargo dos empresarialistas. Exato. Mas lá tem o affexo societatis. O que é isso? É aquela afinidade que precisa existir entre os sócios para que eles se juntem e constituam um negócio que queiram, enfim, fazer crescer e tirar rendimentos daquilo ali. Não tem como a gente obrigar os outros sócios a aceitar na sociedade um terceiro, estranho. Perfeito. Uma pessoa que não tem o affexo societatis necessário para aquela... A afinidade, a escolha do sócio. Exato. Então, nesse meu exemplo, eu não tenho nada que ver com a esposa do Thiago. Por que eu vou aceitar ela na minha sociedade? Eu me associei com o Thiago, no meu exemplo. Tá, mas o que ela tem direito, Thiago? Bom, então assim, quanto é que valem as cotas sociais? O que as cotas sociais representam? Representam o patrimônio total da empresa. Então, as cotas sociais são representativas do valor de mercado e patrimônio da empresa. Isso vai ser apurado através de critérios, balanço econômico.
né? Vão ser critérios contábeis ali para se chegar no valor econômico daquelas cotas sociais. E isso, Então vamos só cabe para lembrar arredondar, que Thiago. o valor do patrimônio da empresa não é simples de se apurar, né? Não é. É muito não. importante. Tem o Você vai valor passar por econômico da marca, Exato, que é o valor intangível. abstrato, o valor dos recebíveis, créditos, débitos. Então o critério para essa apuração, um critério contábil, normalmente, não vou nem adentrar isso, mas se utiliza o fluxo de caixa descontado, ou seja, pega-se o balanço da empresa, eleva-se por não sei quantos anos, dependendo do ramo de atividade, e desconta os passivos. Mais ou menos, bem porcamente falando, resumidamente falando, é isso. Para chegar no valor de quanto vale cada cota. Bom, o Thiago tem 50% das cotas, vale R$500 mil. Bom, então a esposa do Thiago tem direito a receber uma indenização do Thiago no valor correspondente à metade dessas cotas, por força do regime de bens. É isso que acontece com a partilha das cotas da empresa. É isso, é isso. E rápido e direto, nem tão rápido, mas direto ao ponto. Não, mas ficou super resumido e eu acho que muito bom para quem está nos assistindo entender. Exato. De forma simplificada, né? Porque isso é uma questão que realmente a gente não vê os advogados falando isso de forma tão clara. Então você não tem direito a ingressar na sociedade, não tem direito ao patrimônio físico da empresa, tem direito à indenização, e é diferente do que partilha, porque tu vai ter uma indenização pelo valor correspondente ao que valem as cotas do sócio titular. Até porque se fosse a partilha propriamente dita, tu acabaria entrando na sociedade. Exato. Porque tu teria direito às cotas, então tu entra na sociedade como cotista. Não é isso, tu tem direito à indenização, correspondente à metade das cotas. E Thiago, e aí permeia uma grande discussão, aqui é importante a gente ressaltar, até do campo de vista jurisprudencial e doutrinário, que é o seguinte: eu já sei a tua resposta, concordo com ela, mas a gente tem que dizer que tem essa discussão. Existe um impasse sobre em qual momento é que vai ser feita a análise das cotas sociais. Em que momento é que ela que momento do divórcio ela é apurada o valor de mercado dela. Então nós temos duas correntes. A primeira e principal que entende, e eu e o Thiago entendemos, o Thiago costuma dar outro entendimento, eu falo agora aqui, pega de surpresa aqui, que é do momento da separação de fato. Não, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, separação de fato do casal ocorreu em 2018 e o divórcio só foi decretado agora em 2023. Demoraram 2 anos para se divorciar. 2 anos, 3 anos. Ou o juiz demorou para declarar o divórcio. O valor da indenização referente à meação das cotas, ela é do dia da separação de fato. Assim como todo o resto do patrimônio. Por que seria diferente com as cotas sociais? Exato. Porém, nós temos uma outra corrente que diz o seguinte: não, olha, não é justo que, em havendo valorização das cotas, e ainda não tenha sido decretado a partilha, a meação, que essa valorização não ingresse na quantificação da auditoria, da apuração do balanço. Até porque a apuração do balanço anterior, ou seja, de 3 anos atrás, ela gera mais dificuldade ainda. Mais complexidade ainda, numa eventual perícia contábil para apurar o valor das cotas. Então, alguns defendem que seria do momento da decretação do divórcio. Tá? Enfim, é uma corrente minoritária hoje em dia. E vai depender muito também da situação. Claro que o cônjuge é aquele que teve desvalorização das cotas, vamos dizer que a empresa perdeu o valor de mercado em relação ao dia da separação de fato até agora. Isso aconteceu de diversas ocasiões dentro da pandemia, e essa discussão se aflorou muito em relação a isso, porque anteriormente à pandemia o casal já tinha se separado de fato. O divórcio só foi sair durante a pandemia ou depois. E a empresa A empresa foi lá para baixo. Qual é o valor das cotas a ser apurado? Da separação de fato ou da hora do divórcio? Então, é óbvio que, dependendo de qual a situação que você vai estar, uma dessas teses vai melhor te servir. Sim. Mas, em linhas gerais, Thiago, as cotas são apuradas em relação ao dia da separação de fato. Mas, Thiago, então, assim, acho que em linhas gerais nós abordamos bem completo o assunto, que é interessante, que é. Tem diversos outros assuntos, Santiago, a gente poderia abordar isso do ponto de vista também da fraude no direito, e nós vamos sim voltar depois nesse assunto. Poderíamos e vamos, né? E vamos, por quê? Porque, claro, a gente está falando aqui em linhas gerais, em relação àquilo que está dando tudo certo, né? O mundo ideal. O caso se divorcia, se apura o valor das cotas, as cotas estão todas elas apuradas certinho, o balanço da empresa está totalmente a gente está falando hoje como deve ser, exato, né? Como deve ser. E aí vai ser feito os pagamentos.
para encaminhar o final, claro, mas só fazer uma aspas aqui, é evidente que dentro disso existe ali toda uma esfera de simulação do valor contábil da empresa. Toda uma zona cinzenta, né? Nossa senhora, uma zona nebulosa ali. É. E aí isso nós vamos abordar em momento oportuno. Tá. Mas para encaminhar aqui, Thiago, o desfecho, uma situação que é muito importante, principalmente para aquele colega advogado, que quer saber o seguinte, tá, mas em que momento que o cônjuge meieiro, que tem a direito à indenização das cotas, recebe esse valor? Como é que ele recebe? E se o sócio não tem dinheiro no bolso para indenizar em relação ao valor das cotas? Ah, verdade. Como é que Ótimo. fica isso aí? Ótimo, bem lembrado. Aqui eu traria duas questões, assim, tá? Primeiro, o procedimento pericial de avaliação das cotas, então a gente está falando do momento anterior à tua pergunta, tá? Vamos fazer a apuração dos haveres do sócio que está se divorciando, né? Pode ser, e via de regra um procedimento bem complexo. O cara apresenta, o outro lado vai impugnar, aí o juiz nomeia um perito de confiança dele, isento, para fazer análise, aí ele vai lá e homologa uma avaliação, um cálculo, a parte prejudicada pode recorrer, e isso pode se prolongar por anos, né? Então, a gente, aqui no escritório, tu sabe disso, sempre tenta conduzir as partes para uma conversa para, não digo nem eliminar, mas para minimizar essa burocracia da apuração de haveres do sócio que está se divorciando, né? Então, vamos tentar estabelecer critérios objetivos, vamos tentar conversar por quanto que a parte que não é sócia se daria por satisfeita com a indenização que vai receber. Porque às vezes é o seguinte, bom, eu tenho direito a 500 mil reais. Tá, mas olha só, eu recebendo 200 mil por mim tá bom. Não faço questão de receber os 500. Pô, então vamos conversar, vamos ver como é que dá pra pagar e tal, né? Então, a gente sempre tenta conduzir para essa conversa. Por quê, né, Dani? Porque às vezes tu ficar brigando por um valor, que seria o teu valor de direito, ok. Mas às vezes tu ficar brigando por este valor num contexto complicado, num contexto em que daqui a pouco o outro sócio não vai ter liquidez para pagar, o outro cônjuge não vai ter liquidez para pagar, enfim, tu pode levar essa discussão para uma duração de anos a fio, para daqui a pouco chegar lá no final e tu também não ter o resultado que tu queria. Então vamos tentar sentar, conversar. Se não for possível o entendimento, tudo bem. Vamos tocar ficha no processo e seguimos com esse litígio sobre o valor. Mas vamos tentar chegar num acerto que facilita as coisas, né? Especialmente nesse tipo de situação. Com toda certeza. O divórcio em si, né, Thiago? O diálogo é o melhor caminho, mas quando envolve patrimônio vasto e empresa, nós temos esse calcanhar de Aquiles aí, que é em relação à avaliação das cotas. Mas, para dar esse, como tu bem colocou agora, ok, mas e se não tiver, Thiago, esse consenso, esse entendimento, vai ter que ser apurado isso e vai ter que ser condenado a pagar. Como é que vai funcionar na prática? O nosso amigo lá quer ouvir assim, como é que funciona na prática o pagamento desse valor? Sim. Só antes, que eu me lembrei agora de um caso que a gente teve agora recentemente aqui no escritório, que era exatamente essa situação, e como é que a gente fez esse acerto. A cônjuge, a mulher, que era a nossa cliente, acabou ficando com um imóvel em compensação à empresa que ficou com outro cônjuge. Perfeito. Então ela não cobrou a indenização dela relativa à metade das cotas do ex-marido. Ela ficou com um imóvel a mais e deu por quitada a parte dela sobre... Perfeito. Então a gente pode fazer esse tipo de transação. Claro. Isso é legal, né? Então, eu lembrei do nosso caso. E aí foi um caso bem exemplificativo, porque em menos de 3 meses nós conseguimos compor a partilha. Exato. Sendo que envolvia 2 empresas ali. Não precisou ser feita a avaliação. Nós assim, concordamos que o valor de mercado da empresa era X para complementar o valor total do Para patrimônio. ajustar a partilha, Mas, assim, mediante uma compensação com outro bem. evidente. Né? Porque Se a gente fosse por litígio, possivelmente a gente demoraria 5 a 10 anos para resolver essa situação. Anos, porque daí nós teríamos a perícia e o cálculo, o valor da perícia que se paga é muito, muito alto. Também, é O valor verdade. das custas judiciais é muito elevado nesse caso. Os honorários dos peritos que vão trabalhar nessa avaliação. Então o melhor caminho sempre, claro, não abrindo mão de direitos, mas dentro de uma razoabilidade, Exato. se chegar no consenso. Né, Thiago? Exato. Nem sempre isso é possível. Nem sempre. Nesse caso foi, e é legal a gente trazer como exemplo para Claro. as pessoas visualizarem, né? Exatamente. Mas vamos lá, forma de pagamento. Em primeiro lugar, é um crédito, né? Se avaliou lá as cotas sociais do cônjuge que é empresário, vale 1.200.000 reais. Então a outra cônjuge tem direito a 600 mil reais de indenização. Ponto. É um crédito que ela tem de 600 mil reais. Como pode pagar? Como a gente fez nesse caso, por exemplo, recebendo um outro bem
de valor equivalente, ou, aí a forma óbvia, na bucha, como a gente diz, né? Foi lá o devedor, o outro cônjuge, pagou 600 mil, tá quitada a obrigação. Outra forma alternativa que a gente acaba vendo com muita frequência no dia a dia é o pagamento a cônjuge credor, ou ao cônjuge credor, através da distribuição de lucros da empresa, né? Então se faz lá um acordo, um instrumento de transação, enfim, algum documento que dê alicerce para essa negociação, pelo qual a cônjuge que não é a sócia receba por um tempo a distribuição de lucros da empresa, até a quitação do crédito dela, né? Como se fosse, vamos lá, um fornecedor da pessoa jurídica. Claro, eu estou fazendo uma comparação ruim, mas é uma pessoa que tem direitos frente àquela pessoa jurídica e vai receber a distribuição de lucros ali por um tempo, né? Exato. Mediante definição dos sócios juntamente com ela. Né? Claro, a gente está tendo um cuidado aqui, né, Thiago, para não adentrar muito a área do direito empresarial, não é Com certeza. a nossa expertise, embora nós tenhamos na nossa rede de parcerias do escritório, pessoas capazes de fazer a apuração do valor da empresa, todo esse cálculo, essa forma de liquidação do patrimônio para ser feito o pagamento, uma série de situações que precisamos de pessoas peritas, especializadas nesse assunto. Mas, em linhas gerais, é isso que nós gostaríamos de ter abordado aqui, Thiago. É isso aí. Bom, se ficou dúvida, pessoal, mande aqui nos comentários, não deixe de nos perguntar. É sempre um prazer poder auxiliar vocês todos. Siga nas redes sociais, o nosso Instagram, @SeilerEPacheco. O meu é @DanielPachecoADV. Thiago Seiler, ADV. Show de bola. E o nosso canal aqui, se inscreva, acompanhe nossos vídeos semanais com conteúdo, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que pode estar precisando receber essas informações, para que a gente venha aqui cada vez com mais disposição, trazendo mais conteúdo de qualidade e de valor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.